Boa noite, gente. Vamos entrando hoje com uma convidada maravilhosa. Só vou fixar o tema da nossa live aqui para todo mundo poder acompanhar. Boa noite, gente. Boa noite. Até para os mocinhos o tema é interessante, porque as alterações na pele não ocorrem só na pele da mulher, né? Depois vou perguntar para doutora Kátia como é que é isso para os homens também, né? Falar um pouquinho sobre isso. Vamos só esperar a doutora Kátia entrar. Daí a gente consegue. Ó, a doutora Kátia já entrou. Deixa eu convidá-la. Pronto. Oi, Fabi. Olá, minha amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bom? Até que enfim nossa live saiu, né? Até que enfim. A gente só tá programando, tipo, desde Fevereiro, talvez, né? E aí por vira, aí. tendo essa loucura de pandemia. Tá tudo bem aí no sul? Tudo bem, graças a Deus. Aumentando um pouquinho aqui, porque a gente estava bem tranquilo, né? E estava tudo aberto. Aliás, ainda está tudo aberto, mas graças a Deus ainda sob controle. Ai, que bom. Você tá em Joinville. Estou em Joinville hoje. Joinville, que delícia de cidade, né? Muito bem. Aqui é. Obrigado pelo convite. Nós vamos falar aí sobre Imagina, um maior assunto prazer. que eu já tô perto disso. Você tá longe, mas eu já tô perto. Toma. Mas, E na verdade, a gente está sempre indo, né, Kátia? Então, é, acho que é isso que a gente tem que, principalmente, né, cuidar, exatamente, cuidar. né? E a todos aí que estão entrando. Eu recebi várias perguntas hoje, você também, né, Vivi? Sim. E a gente espera ajudar. Eu acho que essa situação do online, eu acho que veio também para ajudar muita gente, para A essa gente está conseguindo levar muita informação, né? informação séria, a gente tem que filtrar o que a gente ouve. Hoje eu vi uma notícia, eu vi assim uma notícia que o leite branco, o tomar leite branco é uma forma de racismo. Eu falei, gente, essa Oi? internet. Eu achei uma loucura tão grande. Então, a gente está vivendo um momento digital de muita coisa errada, muita Nossa. instigação ao que não deve, ao que é ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas informações, não é isso, Com Vivi? certeza. Kátia, aproveita e se apresenta para saber por que, que as suas informações são realmente excelentes, porque você tem uma Eu formação espero que fantástica. seja, e você também, com toda a sua experiência, Vivi. Então, eu sou médica, hoje dermatologista, mas minha primeira, eu sou formada há 24 anos e meio, final do ano faço 25 de formada, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que é minha cidade do coração, moro em São Paulo, atendo lá também, e a minha primeira formação foi ginecologia e obstetrícia. Eu fiquei atendendo um tempo bom na ginecologia e obstetrícia, mas a vida me levou por outros caminhos. Aí eu fiz os cursos de medicina estética, que não viraram especialidade. Aí fui fazer dermatologia, voltado para essa área realmente de cuidados de pele. E fiz a pós-nutrologia, que foi onde nós nos conhecemos, não, Vivi? E de longevidade, de envelhecimento saudável. Então, eu acho que nós duas, a gente se identifica tanto porque somos médicas raízes, mas a gente não Exatamente. para de estudar, de buscar, porque a medicina ela varia e evolui de forma galopante. Exatamente. Tem muita informação, o que hoje é uma verdade, amanhã de repente pode não ser, muito se fala. Então, tá aí a minha apresentação. Precisamos estar atentas e estudando o tempo todo, né, Kátia? Tempo todo, O tempo todo. tempo Eu tô todo. aqui no meu cantinho, que hoje eu passei gravando aula Ali, pro curso. Eu falei, bom, como já tá um cantinho arrumadinho, a gente já permanece aqui. tá tudo pronto. Então, até um dos motivos que eu te convidei, porque eu acho que nem todo mundo sabe dessa sua formação em ginecologia, né, Kátia? Porque você, né, é super conhecida pela parte de dermato, mas quem tem esse olhar para a mulher é diferente, né? Quando você vai trabalhar com a pele, você já entendendo toda essa questão hormonal, é uma outra visão, né?
te dá um panorama muito maior, né? A gente tem, eu acho que unindo a gineco com a dermato é uma visão mais interna, mais a nível metabólico mesmo do que está acontecendo. E envolve também a nossa nutrologia, a nossa longevidade. Eu acho que o organismo é um todo. Eu vejo como como é que chama aqueles reloginhos que são as engrenagens todas. isso, como engrenagem, como uma orquestra até. A gente tem alguns maestros no nosso organismo, mas que agem de forma todas sinérgicas. Exatamente. E assim, uma das coisas que a gente mais escuta, né, das mulheres que estão aí ou entrando no climatério ou já no climatério, é das alterações na pele, no cabelo, na unha. E a queixa principal que a gente vê é ressecamento, né? Então, acho que a gente podia começar a falar disso aí. Por que é que tudo seca? Tudo seca. Então, a gente tem realmente uma perda de colágeno gradual que acontece a partir dos 30, dependendo dos hábitos de vida, da genética. Então, vai ocorrendo uma perda gradual desse colágeno. E nos primeiros anos de menopausa, até tem um trabalho muito interessante disso, falando que nos primeiros 5 anos de menopausa, na verdade é assim, gente, menopausa é o termo usado para última menstruação. Então, é o período do climatério. A gente usa de forma como se fosse tudo uma coisa só, mas definindo certinho, o climatério é o período que antecede a menopausa, que é a nossa última menstruação, e o período que procede. Alguns falam em 2 anos depois, em 5 anos depois, mas a gente fala é uma mulher já menopausada, ou seja, ela já não menstrua mais há pelo menos 1 ano. Então, a gente tem essa classificação. E existe um trabalho muito interessante, que até ontem eu li para falar aqui certinho, que nos primeiros 5 anos de menopausa, a gente perde 30% do nosso colágeno. Nossa, que interessante. É um trabalho que se quiser 30%. Então, a gente vem tendo uma perda gradual a partir dos 30, dependendo aí. Aí você vai entrar explicando como a gente chega bem na menopausa, que é a inflamação, a glicação, a epigenética, aí a bola está com você, né? Mas a gente tem realmente uma perda. E o colágeno, então, além da flacidez, a gente tem uma perda importante de água. Porque a gente tem uma perda, uma alteração na derme das glicosaminoglicanas, que atrai água, que tem a hidratação. Então, até eu ouvi uma paciente falando esses dias, eu achei muito interessante. Ela falou, olha, eu virei a nova mulher fruta. Eu olhei assim, mulher fruta, ela agora eu sou a mulher uva passa. Então, cada que tem. Então, o primeiro sintoma pode ser, claro que ninguém é igual, cada um tem o seu organismo e cada vez mais é individualizado, mas um dos primeiros sintomas realmente é o ressecamento de pele, cabelo, inclusive vaginal, na parte sexual, a perda da disposição. Aí vem vindo uma flacidez tanto em pele quanto esse em era o segundo músculo. ponto. Quanto em músculo, a gente tem uma perda da massa muscular também. Então, eu procuro explicar assim: é como se a pele fosse um lençol de 3 camadas e o músculo um colchão. O que é o ideal? Que a gente tenha tanto um colchão bom quanto um lençol bom, um edredom fofinho, né? A gente avança um pouquinho mais. O edredom de qualidade boa. E hoje é possível a gente já cedo cuidar disso. E é possível também que não teve a oportunidade de cuidar, de ter um cuidado específico nessa parte. E aí, Vi, eu até gostaria que você explicasse um pouquinho, que uma das perguntas foi como chegar bem na menopausa. Então, eu queria que você explicasse a inflamação, glicação, que você dá um show nisso. Obrigada, amiga. Então, na verdade, a gente realmente é um preparo, né? A gente vem tendo, a gente tem que cuidar tanto dessa musculatura quanto dessa pele ao longo do tempo aí, e muito antes, na verdade. Por quê? Porque o processo inflamatório, ele vai atingir tanto a pele quanto o tecido muscular. E colocando de uma forma fácil de entender, né, essa questão da glicação, o que é? É uma caramelização, né? O açúcar vai lá e acaba envolvendo um pedacinho da proteína, seja ela do músculo, seja ela do colágeno, da pele ou do cabelo. E esse caramelo endurece e quebra, né? Igual o caramelo que a gente faz na panela.
E aí, com esse processo, a gente tem a ruptura das fibras. E muitas vezes aí o surgimento das rugas, né? A perda da qualidade desse colágeno e a perda da qualidade muscular também, né? Então, quanto maior o consumo de açúcar, quanto maior o consumo de alimentos que vão virar açúcar, quando a gente tem sobrepeso, ou síndrome metabólica, aumento de gordura abdominal, que produz uma série de substâncias inflamatórias que vão contribuir aí para essa glicação, a gente tem um aceleramento do envelhecimento, não só do organismo como um todo, mas aí principalmente da pele. O próprio processo das estrias também é muito parecido com isso, né, Kátia? Então, quem tem deficiência de proteína e excesso de glicação acaba tendo essa ruptura na pele, e aí nas pessoas mais novas acaba aparecendo como estria, né? E conforme o passar dos anos, isso acaba aparecendo como rugas, né? E é muito interessante, até eu sei que o assunto é menopausa, mas como chegar bem, eu atendo adolescentes. E tanto homens quanto mulheres estão tendo cada vez mais estria. E eu tenho visto que tem muita... Claro, existe a genética, sem dúvida. Sim. Mas hoje a gente sabe que a epigenética, que são nossos hábitos de vida interferindo na genética, e eu vejo que está muito relacionado com o tipo de alimentação inflamatória. Então, algumas pessoas vão Baixa falar ingesta de proteína, né, Kátia? de Tem proteína. muita gente que pergunta pra gente, né? E colágeno é bom? Na verdade, uma boa alimentação seria muito melhor do que o colágeno, né? Mas essa deficiência de proteína é que vai acelerar todo esse processo de perda aí do colchão, né? Perda desse suporte e não vai formar colágeno, né? Não vai formar colágeno. Eu sou muito adepta ao uso do colágeno. A gente tem vários trabalhos na Dermato, trabalhos sérios, Isso. comprovam que o quê? Quem toma o colágeno, e tem tipos de colágeno, a gente tem preferência para os tipos do erisol, peptidã. Aí tem alguns trabalhos bem interessantes que envelhece melhor quem usa o colágeno. Agora, o que não dá para pensar, gente, é tomar um colágeno e sair fazendo uma alimentação toda errada porque está tomando o colágeno. Não, é algo para ajudar aquela pele, aquele organismo que está deficiente. Então, eu até brinco, eu falo, lá vai a Kátia falar de novo de alimentação, de sono, mas, gente, não Parece tem... que a gente está sempre se repetindo, né, Kátia? Falar, a Kátia não tem o que falar da vida. Tem, mas a base é o pilar, alimentação, É isso. gerenciamento de estresse, ingestão de água, boa qualidade de água, tudo isso são pilares essenciais, não tem como. E quanto antes a gente começa, claro, o melhor resultado a gente vai ter lá para frente, né? Lá na frente a gente envelhece melhor. Uma pergunta que eu gostaria que também foi falado é do metabolismo. Vai ocorrendo até a gente chegar na menopausa, qual é uma diferença de uma alteração do nosso metabolismo? O que você pode explicar para a gente sobre isso? Na verdade, a gente vai tendo principalmente uma alteração hormonal, né? Aí a partir dos 35, até fiz uma live esses dias com o André Vinícius, falando, falando sobre essa questão toda, né, de mudança hormonal que vai ocorrendo. E aí, a partir dos 35 anos, a gente vai tendo esse declínio hormonal. E os hormônios, a gente sabe que são esses maestrinhos aí, inclusive, não só para a parte da libido, da memória, da saúde cardiovascular, inclusive na parte imunológica, mas também na qualidade da pele, né, Kátia? Tudo interfere. Então, a gente sabe, nós vimos no curso onde a gente se conheceu, que existe começa a ter um declínio dos nossos hormônios em algumas pessoas a partir dos 30. Veja bem, gente, não é sair com 30 anos usando hormônio, não. É tendo um cuidado específico, porque de acordo, por exemplo, a atividade física melhora a nossa condição hormonal. Tô mentindo? Não, melhora muito. E muito. Controle dos níveis de insulina, controle dos níveis de cortisol, ajuste da função da tireoide, isso vai influenciar nos nossos hormônios sexuais, né? E vai fazer com que a mulher entre na menopausa de uma forma muito mais tranquila. Mais tranquila, e eu vejo cada vez mais, eu não sei se é a sua prática diária, mas eu tenho visto as mulheres com alteração de insulina. Muito. Até postei uma curva de insulina essa semana assustadora, 360. Insulina. Então, gente, é muito importante esse cuidado com a insulina. Muita gente fala, olha, não é ter o diabetes.
é essa alteração da insulina que leva a uma série de reações metabólicas que aí a nossa, não só a pele, mas como o organismo como um todo, chega na menopausa, no climatério, de forma pior. Eu falo aqui para vocês, eu tive diabetes gestacional nas minhas 2 gestações, cheguei a tomar insulina, aplicar insulina e o diabetes gestacional tem sido, eu não estou mais na obstetrícia, mas eu converso com amigos, não tem sido tão infrequente, não tem Muito sido. frequente. Quando a mulher tem um diabetes gestacional, a grande maioria, o bebê nasceu, se regulariza, só que em muitas a insulina se mantém alta. Eu tenho percebido isso nos pacientes. E isso é silencioso. Então, tem que ter um olhar essa insulina para já ir equilibrando. Eu já tenho 5 anos que eu tomei vergonha na minha cara, porque a gente toma ou no amor ou na dor, né? O meu Com foi certeza. na dor. A maioria da gente, né, na dor, a gente Na dor. deixa, tá indo bem. E regularizei minha insulina. Então, tomei remédio? Não, não. São cuidados básicos de atividade física, sono, gerenciamento de estresse. A gente é muito favorável. Folhas alimentares. Desvio do que é dieta, não é nem dieta, né? Do estilo de vida, sim, mas com equilíbrio. E é o que eu procuro ensinar muito para meus filhos e meus pacientes. Tem equilíbrio. Ah, mas eu vou virar a chata que não come nada. Não. Tem uma rotina saudável e alguns desvios periódicos. Exatamente. Isso faz muita diferença quando a gente chega, principalmente nessa época da menopausa. Exatamente. E assim, o colágeno, então a gente falou, só reforçando ali que alguém tinha perguntado, os tipos, né? O Verisol, o Peptan, né? Que são indicados mais para pele. E aí a gente tem lá o C2, né? Que é o mais para a parte osteoarticular. E não, o que age no osteoarticular não age geralmente na pele e vice-versa. Então, são 2 situações diferentes. Isso, eles podem se complementar, né? Sim. Porque tem muita gente que fala, eu já tô tomando colágeno, e quando a gente vê é mais o osteoarticular, né? Mas, então, esse complemento aí faz muita diferença, então, quando a gente já tá com um estilo de vida mais saudável. Muita diferença. E tem os pró-colágenos também. Então, por exemplo, a vitamina C, ela é ela é um adjuvante, é como se fosse um pró-colágeno. Porque é assim, o que acontece? A gente tem a pele, que é o nosso lençol, e tem o músculo, que é o colchão. Então, na pele, na camada do meio, que a gente chama de derme, a gente vai tendo perda de quantidade de colágeno e a qualidade desse colágeno também muda. E a vitamina C, ela ajuda não a aumentar o colágeno, mas ela ajuda na qualidade do colágeno, que a gente chama na dermato de tripla hélice. Então, não adianta a gente ter uma boa quantidade de colágeno, mas se a qualidade é ruim. Então, a vitamina C, ela é um adjuvante. Aí, isso para quem faz a suplementação. E claro que tem alimentação. Só que eu vejo, não sei se é a sua prática, mas eu vejo que é muito difícil hoje a alimentação mesmo saudável suplementar tudo que a gente precisa. Sim, até porque nosso desgaste é muito grande, né, Kátia? Hoje a gente exige muito do nosso corpo, né? Então a produção de radical livre é muito alta. Então, para sobrar para a pele, porque no fim, os anexos que a gente chama, né? Cabelo, pele, unha, eles não são prioridades para o organismo. Não. Né? Só vai nutriente para eles quando o resto todo está bem nutrido. Né? Primeiro é assim, a pele, gente, apesar de ser o maior órgão do corpo, é o mais esquecidinho no nosso metabolismo. Então, tem os órgãos nobres, coração, cérebro e tal. A pele, coitada, chega praticamente o resto para ela. Então, só alimentação eu vejo que, pelo menos na minha prática, não tem sido suficiente. E o que eu tenho visto muito é assim, mulheres acima de 40, mesmo quem não tenha predisposição a ganho de peso, acaba ganhando uma gordura em cinturão, que eu falo, é como se fosse um cinturão, abdômen, por flanco. Conta da parte, por conta da parte hormonal, né? Metabólico hormonal. Geralmente, então, uma gordura localizada em abdômen e flancos,
muitas com uma atividade física regular, já de muitos anos. Aí, nesses casos, eu realmente entro com tratamentos de gordura localizada, porque eu vejo assim, claro, alimentação, atividade física, mas aquela Sim, gordura mas precisa de localizada uma ajudinha. precisa de uma ajuda com as tecnologias, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa que eu tenho percebido, mulheres acima de 40 cansadas, inchadas e mal-humoradas, tá? Eu te falo que eu me incluo nessa, que foi quando eu comecei a mudar realmente meu estilo de vida e entrei na parte do estudo de longevidade. E você tem percebido isso? O que, que você tem feito em Com relação a certeza, porque vai tendo já esse declínio hormonal, né? Então, muito antes, às vezes, de chegar a um ano sem menstruar, da menopausa, a gente já vai tendo esses sintomas de alteração de humor, alteração do sono, alteração de concentração. E isso tem muito a ver com a parte hormonal, tem muito a ver com a parte de resistência insulínica e sensibilidades alimentares, que eu vejo isso bastante, né? E aí, quando a gente vai tratando metais pesados, xenobióticos, esses montes de toxinas aí, inclusive as que a gente coloca na pele, né? Maquiagem, alguns cremes, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados e realmente são antes mesmo de menopausar, né? já vem os sintomas. Ó, eu vou contar um caso aqui para vocês de toxinas, que quando eu fiz um curso, eu fiz após o Dr. Lai Ribeiro, acho que você, não sei se você fez também, via dele. No primeiro dia da nossa pós-graduação, tinha um rapaz dosando, fazendo um exame nos médicos. Olha que interessante, isso já faz 2 anos. Ele chegou para mim e falou assim: Ah, a senhora é dermato, né? Eu falei: Sou, como você sabe? São as mais contaminadas de metais pesados. Por quê? Porque a gente é muito adepto a cremes, a ativos que, olha só, a gente tudo bem, cuida da pele, mas eu falo que tudo tem um preço. É o ônus e o bônus. Exatamente. Só que hoje, cada vez mais, a gente tem tido as intoxicações por metais pesados. Aquilo me chocou. Muito. Então, hoje eu procuro muito equilibrar essa situação da gente usar os ativos, mas com o mínimo de contaminação possível, mas mesmo assim a gente se contamina, não é isso, Vivi? A gente se contamina Sim, com a nossa água, com as exatamente. garrafas de plástico. Então, tem uma série de situações com um cafezinho lá de cápsula que tem o O alumínio. alumínio. Então, hoje a gente tem um todo de metais pesados, de tudo isso. Então, é importante estar sempre cuidando e equilibrando. E pode falar. Na verdade, eu ia voltar para aquela questão ali do pró-colágeno, né? Do que ajuda na sustentação, porque uma coisa que a gente utiliza bastante é o silício orgânico. Você utiliza também? Como é que ele funciona? Muito, muito, muito. Praticamente todas as minhas pacientes tomam. Tomam. Que dá muita diferença, né? Eu vejo em pele, em cabelo, unha. Pele, cabelo, unha, eu acho que a gente reconhece aquela pele que usa silício orgânico e aquela que não usa. Só que nem todos são iguais. Então tem que ter um cuidado. Vejam bem, não é para ninguém sair daqui hoje e sair comprando silício, vitamina C. Tudo tem que ser Bem dosado orientado. e bem orientado. O que, que eu tenho feito? Eu acredito muito na suplementação de antioxidantes. Então, eu vou falar alguns nomes que eu uso, mas que ninguém vai comprar, porque existe uma associação, existe uma dosagem de associação. Então, não é assim. Mas, por exemplo, o piquenogenol, antioxidante que a gente usa muito, que Isso, alguém perguntou aqui, que é muito já legal, né? Tô até com o papelzinho aqui das perguntas, gente. Então, o piquenogenol é um antioxidante muito interessante, que também é conhecido como, entre aspas, protetor solar em cápsula. E ele ajuda também no edema, no inchaço que nós temos, principalmente Ele após melhora uma bastante a parte circulatória, né? circulatória, que a gente vai tendo uma certa lentidão. Então, é um dos que eu uso. Uma das perguntas, que aí eu vou devolver para você, sobre o tribulus, o ativo de tribulus terrestre. Qual que é a sua experiência com ele, Bia? Eu não uso tanto tribos, mas ele auxilia, né? Porque ele tem um efeito aí testosterona-like, mais leve, né? O que eu vejo com tribos é uma grande melhora de energia, que geralmente os pacientes referem, né? Então, para isso é interessante. Na parte estética, eu não sabia.
Estou aprendendo. Tribulus a gente uso a mucuna, porque existe também Mucuna. aquela parte da libido, aquela parte Sim, da disposição que altera. Então, mas é repor hormônio? Às vezes nem sempre, nem sempre. Muitas vezes a gente vai com as suplementações, primeiro a gente depende do caso, de exame, da clínica, mas a gente suplementando, muitas vezes a gente supre aquela necessidade. exatamente. Um dos alimentos que eu indico muito para os pacientes é a linhaça. Você gosta da linhaça? Gosto, Como gosta gosto dela? bastante. E do próprio óleo de linhaça, né? Do óleo de linhaça e do óleo de borragem. Eles têm um efeito cutâneo muito legal. Para o Ai, período travou de aqui. menopausa também. Gente, vocês estão... Deu uma travadinha, né? Deu. Acho Voltou? que agora voltou. Voltou. Os alimentos ricos em linhaça, acho bem importante, recomendo. A quantidade de água. Então, basicamente, a mulher envelhecendo, a gente, na fase que a gente está, aumentar a ingesta de água, diminuir a quantidade de alimento e aumento da atividade física. Concorda? Receitinha básica. Essa é a básica fundamental que a gente A precisa. Denise de Carvalho que fala, comer menos e agachar mais. Agachar mais. É bom? Não. Né? É Enfim. necessário. E outra coisa que eu tenho visto muito nas mulheres, eu acho interessante, até quero te perguntar, mulheres ganhando gordura localizada, ganhando peso, mas faltando a gordura boa no corpo. Você pode explicar? Exatamente. O que acontece? Na verdade, tem pessoas magras que são obesas, né? Porque a gente chama isso de obesidade sarcopênica. Então, a gente tem que avaliar a questão do peso pela composição corporal ou por prega cutânea, a composição corporal ou por prega cutânea ou por bioimpedância. Porque tem muita gente que é magro, mas tem um percentual de gordura maior do que 30%. E aí a gente considera essa pessoa obesa. Com a mudança hormonal que vai ocorrendo aí, tanto na pré, no climatério, no pré e no pós, a gente vai tendo uma diminuição dos hormônios e com isso diminuição de massa magra, principalmente por conta da testosterona, né? E uma substituição dessa massa magra por gordura. E às vezes o peso não altera. Ou tem essa alteração né, com a diminuição do estrogênio e da progesterona, a gente tem uma alteração do desenho corporal, principalmente da mulher, né? Ela sai daquele desenho pera para um desenho maçãzinha. Então a gente afina a perna, afina o braço e a barriga aumenta. O cinturão, né? O cinturão. Cinturão. Exatamente. Então, eu tenho E percebido. uma outra pergunta que eu acho que também mandaram para você, né? É sobre a questão da acne na menopausa. Acne e pelo. Recebi várias perguntas. E eu vou falar uma coisa Isso. que eu falo muito para minhas pacientes. É assim, a gente vai caindo o cabelo da onde a gente não quer que caia, né? E vai aumentando o pelo onde a gente não quer que aumente. A gente vai tendo barba. Bigode. Tá? Então, bom, vamos lá. Acne não é uma situação comum no período de climatério. Claro, pode acontecer, porque cada organismo é individual, mas é o contrário. Geralmente é um ressecamento. E a acne da mulher adulta é uma situação que cada vez mais está frequente. Ela é multifatorial, ela tem questão hormonal, tem questão alimentar. Intestinal. A pele e o intestino, já tô até aqui enorme, intestino pra gente falar. Cada vez mais, o intestino realmente é o segundo, eu não sei se não é o primeiro cérebro, né? Eu vejo que realmente é isso. Então a gente tem muitas chegam para mim e falam, mas o meu hábito intestinal ele está normal. Mesmo assim, a gente tem que ter um olhar mais de perto para ele. Com Porque certeza. a gente pode ter o que a gente chama de disbiose, tudo isso interferir na queda de cabelo, até no crescimento de cabelo onde a gente não gostaria, que é essa região de mento e rosto, mas muitas Tem vezes... como minimizar isso, Kátia? Esse crescimento de pelo? Olha, quando a gente está na parte de usando suplementos, sim, que a gente tem os nossos ativos
Eu não vou nem falar que senão o pessoal vai sair comprando, nem vou falar. Mas a gente tem alguns ativos de suplemento que ajudam a não crescer tanto. Mas quando está usando realmente o hormônio e principalmente a testosterona, os chips hoje em dia, os chips da beleza, dermato, eu tenho duas visões. Gineco ama chip da beleza, a grande maioria. Dermato detesta o chip da beleza. Então eu tô aqui, ó, no meio. Eu falo, gente, tem os seus Gente, benefícios. o chip da beleza é a gestrinona, né? Que na verdade a gestrinona ele é um análogo de DHT, né? E aí com isso a DHT, que é a dehidrotestosterona, ela melhora contorno corporal, ela pode ajudar na questão de lipólise, né? De queima de gordura, melhora a massa magra, porém, entretanto, todavia, é a que mais causa queda de cabelo, acne e crescimento de pelos onde a gente não gosta, né? Então, Não é nada, não é nada da beleza. Oi, deixa eu ver se a Kátia volta, ou eu que não tô aí. Digam se vocês me ouvem. Vivi, Oi, voltou? voltou. Eu tava trocando minha internet, porque eu não sei se era ela que tava ruim, agora eu coloquei no 4G. Vamos ver. Então, como gineco, que eu não atuo mais como gineco, mas no pensamento para celulite, disposição, libido, memória, musculatura, celulite, melhora muito. A gestrinona melhora muito. Agora, no nível pele, o nível pele é péssimo. Poro abre, aumenta a oleosidade, a gente tem queda de cabelo. Aí piora a melasma, quem tem tendência a melasma, a grande maioria piora. Vem os pelos nessa região. Então, ok, e aí? Aí tem gente que fala para mim, o que eu faço? Eu falo, vamos gerenciar. Se você não está ainda com esse chip, vamos pôr numa balança os prós e os contras, certo? Exatamente. Uma vez decidindo usar, ou quem já chega já usando, a gente tem que gerenciar essa pele. Eu falo que é o gerenciamento da pele saudável. Eu aprendi com meu amigo Nelson. Você tem que deixar essa pele saudável. Então, você tem grandes benefícios, mas você tem um trabalho maior com a pele. Então, a Com gente tem que certeza. estar ali atento a vários ativos. É o cabelo, que muitas É. vezes tem que tratar. Eu gosto muito de soro. Eu sei que você é uma pessoa adepta ao uso de soros com Isso, antioxidantes, terapias endovenosas, sim. terapias endovenosas. Então, é como tudo, é o ônus e o bônus. A gente tem os ganhos e também temos as perdas. Mas aí é questão de gerenciar isso. E na própria menopausa, a gente também tem um aumento aí da DHT, né? Sim. Dessa dehidrotestosterona. Que é um E hormônio. aí, exatamente. A gente acaba tendo uma diminuição da testosterona livre e um aumento dessa dehidrotestosterona que a gente também precisa gerenciar, mesmo que a mulher não esteja fazendo uma terapia de reposição hormonal, né? Então, E é ela que é responsável leve. aí por. E o afinamento do cabelo, Kátia, que é uma queixa bem comum na menopausa também. É uma situação que a gente chama, é um envelhecimento capilar. Geralmente, a partir dos 40, a Seja, gente até o tem cabelo envelhece, Kátia. O que a gente tudo, faz? cabelo, a orelha. Quem é minha paciente, tem vários aqui, ó, um beijo para todos aqui. Sabe que eu sou uma pessoa píssica com orelha, porque às vezes a pessoa tá com o contorno do rosto bonito, a pele Sim. bem cuidada, aquela orelha mole, né? Eu tenho uma querida de uma paciente que ela tem umas joias lindas. Eu falo, pelo amor de Deus, essa orelha precisa estar melhor. Então a gente faz preenchimento de orelha com ácido hialurônico. Sério, que legal! Então tudo envelhece, inclusive a parte genital. E uma das queixas hoje, que Sim. graças a Deus tem deixado de ser um tabu, que era um tabu, que é o tratamento da região íntima feminina. Então, existe uma flacidez dos grandes lábios e tem hoje como cuidar, como clarear, como melhorar o tônus dessa pele. Tem preenchimento, tem fios para essa região. Então, é uma região que hoje ela está tendo. Até a aula que eu gravei hoje foi para o curso de tratamento íntimo.
Então, hoje, até o que se fala assim, é o corpo, é o novo rosto. Até uns anos atrás, a gente só olhava rosto, rosto, rosto. Aí, Sim. depois, começou o pescoço. Aí vem pro Isso, eu ia falar corpo que antes era o sinal de envelhecimento, era o pescoço, né? Você vê a pessoa com aquela pele aqui e e o o pescoço. pescoço Isso. Aí mão. Aí começou a se olhar colo. mão. Então, também envelhece. O corpo, então, geralmente abdômen, flanco, a gordura localizada e a parte de celulite. E agora que existe um movimento muito interessante, que não é tão antigo, é um movimento novo, que é chamado, como a gente está aqui, a maioria das mulheres, e aqui é para mulheres, é um movimento chamado vagina orgânica. Olha só, o que que é isso? É, É como se fosse assim, não digo uma ditadura, mas um olhar diferente da beleza e do bem-estar da mulher com a sua genital. E isso tem crescido cada vez mais, tanto o dermato quanto o afeta gineco. muito a autoestima, né, Kátia? Sim, e tem um trabalho muito interessante de uma universidade americana que uniu a ginecologia com a psicologia, que a mulher que está como eu tenho até uma palavra que eles usam, que ela está ai meu Deus, sumiu a palavra. Ela está satisfeita, mas eles usaram outra palavra em inglês que sumiu. Satisfeita com a sua genital, com a sua aparência genital, ela é mais bem sucedida na parte profissional. Não é nem relacionamento. É o É, profissional. autoestima, Olha que né? interessante, genital com profissional. Então, esse é um movimento que está cada vez mais frequente e eu sou favorável total, porque eu acho que o que a gente pode estar melhor, por que não? Com Então, certeza. se a gente pode melhorar, se a gente tem condição de melhorar sem ficar neurótica, né? Tudo no equilíbrio, tudo no bom senso, eu sou muito favorável a isso. Tem alguma coisa assim, por exemplo, em cada faixa etária que seria mais indicado? Por exemplo, não tem por que acho uma mulher de 20, em geral, né? Claro que a gente sabe que isso é muito individual, mas, por exemplo, uma mulher de 20 anos colocar fio. Então é assim, E como que a gente envelhece bem? é Seria a pergunta por faixa etária. isso. Para a gente envelhecer bem, a gente tem que cuidados básicos. Isso desde cedo, cremes específicos. Então tem que ter uma rotina. Eu até brinco, falo, gente, escova dente. Então vamos aprender a colocar ali o seu cuidado de pele do jeito que escova dente a vida inteira. Então a gente vai ficar escrava, mas não temos que escovar dente. Então coloque esse skincare, esse cuidado diário. Então, de acordo com a sua idade, mas basicamente um produto de pele de manhã, um produto de pele à noite, o uso do protetor solar, que eu sei que você vai falar para mim que tem os xenormônios e lá, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas não dá ainda pra gente na dermato nem pensar em não usar o protetor, porque a gente tem muito mais coisa envolvida. Sim. Depois eu falo sentar pelo menos 2 vezes ao ano com o dermato. Por quê? Você vai trocar os seus cremes de acordo, geralmente com a época do ano, e de suplemento para quem tem necessidade de suplementar. Então, verão uma coisa, geralmente outono e inverno é outra. Isso básico. Aí, de acordo com a faixa etária, principalmente após os 30, hoje se fala muito em poupança de colágeno. O que que é isso? Como a Ah, gente gostei disso. bacana isso. Eu É tô no uma final dos 30, então dá tempo. a novinha, minha amiga. Eu tô beirando aí os 50 já. Então, o que que acontece? A gente vai tendo uma perda gradual de colágeno e se você fizer uma, entre aspas, poupança, ou seja, você não deixa aquela célula ficar tão, eu falo que é preguiçosa, né? Diminuir tanto a sua produção, você tem terapias que você vai mantendo essa célula ativa. É como se essa célula fosse ficando preguiçosa, você vai lá e fala, minha filha, acorda e continua trabalhando. E para isso a gente usa muito os bioestimuladores. Então, os bioestimuladores geralmente são dois, tem a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático. A gente não pode falar em marcas, esses são os ativos, que geralmente após os 30 a gente faz as aplicações, são injetáveis. E quanto? Geralmente, claro que cada caso é avaliado, mas é uma aplicação por década de vida, por ano. Então, por exemplo, se você tem 30, está na faixa dos 30, são 3 aplicações no ano. 40, 4. 50, 5. Claro que isso é individualizado, né? Mas em geral é isso. Então você está, mas eu não estou flácida. Ótimo, é para não ficar flácida.
Porque Isso. uma coisa que me preocupa muito, e hoje ainda bem que, principalmente os homens, eu acho muito tranquilo nessa situação, mas as mulheres chegam e falam assim, ah, eu quero algo que mude minha pele. Não, gente, ao contrário. Eu acho que a gente tem que se manter. Porque se for para Exato. mudar, tem Jennifer duas. Lopes, Jennifer Aniston, Ela se mantém. se mantém, Ela se maravilhosa. mantém. Nós temos aí uma brasileira que eu acho maravilhosa, que é a Solange Frazão. Ela se mantém, ela tem um estilo Sim. de vida, ela cuida da pele, sim. Eu tenho o prazer de estar com ela há 15 anos. Temos aí a Elô Pinheiro, que tem 70, mais de 70. Nossa, a Elo é incrível. Tem ruga? Claro, tem que ter, mas é cuidada. Então, você em nenhum momento transformou. Mas por que não se transformou? Primeiro, bom senso, e segundo, não deixou cair nada. Aí eu sei que as pessoas falam, ah, mas tudo é caro e tal. Eu brinco, eu falo, gente, nós temos tratamento de Fusca ao Ferrari. Então depende do o custo e o resultado. Sempre aliado ao bom senso. Então hoje existem muitas tecnologias. Os fios que você perguntou, houve uma evolução dos fios nos meus 20 anos aí na área. E os fios hoje voltaram, principalmente os de PDO, que são os polidioxonona, são fios absorvíveis, que mais estimulam o colágeno do que qualquer outra coisa. Então, Eles têm essa ação principalmente estimulante do colágeno, né? estimulante de colágeno. Então, realmente é um efeito benéfico. Mas eu recebi várias perguntas. Ah, mas o que é ideal para pele de 50, de 60, 75? Tem que fazer um planejamento. Eu oriento a fazer um planejamento de tratamento. Então, primeiro, não ficar pulando de galho em galho. Porque eu vejo pessoas que vão em um, vão em outro, que um terreno que todo mundo põe a mão, ninguém é responsável. Então, primeira coisa, veja alguém que você tenha a afinidade, tenha confiança e procura seguir. Seguir. Faça um planejamento e vá fazendo os seus cuidados de acordo com a sua possibilidade. E eu percebo que cada vez mais hoje as pessoas estão tendo acesso, e isso é muito Sim, interessante. Eu isso acho é muito muito bom. bacana. Ah, não pode fazer, por exemplo, ultrassom microfocado, que é hoje o que a gente tem de mais avançado para nível muscular. Faz outra coisa, mas vai cuidando. Agora, não se procrastinar é muito importante. Eu vejo muitas pessoas apegadas, ah, não vou fazer, tá procrastinando para não se cuidar. Isso não vale, É. gente. Aí não é legal, aí não é mulher empoderada. E olha o empoderamento vindo aí. Por exemplo, eu tenho paciente que faz e consulta uma, duas vezes por ano, que é a possibilidade delas, e, por exemplo, usa aquele guachá. Você já viu aquela pedrinha? O que vai fazer? Aí você tem que saber o que esperar. Vai apenas diminuir o inchaço do rosto. Vai ficar com a pele dura? Não. Pode fazer uma radiofrequência? Legal. Fios, geralmente a partir dos 40. Ultrassom microfocado. Então, existem várias tecnologias que são sinérgicas. E não é ficar escrava, mas eu falo que o nosso corpo é o nosso santuário. Ele foi Exatamente. emprestado pra gente. Por que não cuidar se a gente pode? Ah, não tenho condição financeira. Caminhada não paga, gente. Sai caminhando. Caminhar, nossa, melhora hormônio, melhora tanta Água é coisa, praticamente de graça. né? Então, não vamos nos procrastinar e esconder atrás disso para não ter uma boa qualidade de pele, de saúde e tudo mais. Falei muito, né, Vivi? Tá com você agora. Não, imagina. É isso, mas esse é o objetivo, Kátia. Você hoje é que é a estrela do show aqui. É isso. Estamos aqui para aprender com você. Mas eu acho que é isso que é importante, né? As mulheres entenderem que assim, e quem procrastinou e agora está desesperada? Tem o que fazer? Sempre Tem tem o que que fazer. tem, a gente tem como melhorar, só que tem que ter a noção de que o tempo perdido ele não volta. Ah, mas não adianta? Adianta, só que existe uma melhor. É diferente uma pessoa começa a cuidar com 30, daqui começa a cuidar com 60. Vale a pena? Vale. Melhora? Melhora. Mas é diferente. É diferente. O que não dá é para querer começar a tratar aos 60 e ter uma mesma qualidade de pele daquela que começou com 30.
é diferente, mas sempre é possível melhorar. Seja na pele, seja na nossa qualidade de saúde, de tudo isso, Metabólica, tudo. né? Sempre é melhorar. Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. Ah, perguntaram se Botox não é tratamento para estimular a pele. A gente chama de toxina botulínica, porque o Botox é uma Isso, marca. uma marca. Toxina botulínica é o seguinte, ela é uma medicação, ela é um líquido que ela relaxa o músculo. Então, é um tratamento sim. Então, tem pessoas que têm, a maioria, né? Inclusive eu, a gente tem rugas por excesso de contração de músculo, que geralmente é essa região aqui. Essa Isso. região, a gente precisa relaxar o músculo para não marcar a pele. Geralmente, essa região inferior, a gente precisa firmar o músculo. Então, a gente tem alguns pontos específicos para o uso de toxina. Principal é aqui. Quem tem bruxismo, que tem uma seta muito enrijecida, a gente usa. No pescoço, quem tem aquelas musculaturas tensas. Então, pensa que a medicação está relaxando o músculo. E ela é uma forma de tratamento, por quê? Principalmente nessa região de testa, a partir do momento que a pele marcou, ou seja, quebrou aquela pele, é como uma cicatriz. Então não volta. Eu tenho algumas pacientes que são mais naturalistas e não querem fazer toxina. O que eu falo? Ok, é uma decisão individual. O que não pode é chegar lá na frente com a pele quebrada, não vai ter volta. Não é uma apologia à toxina, não. Por exemplo, eu não quero ter a pele quebrada, eu faço a minha toxina. Tem as que têm opção de fazer e não fazem por não quer toxina. Só que não pode se arrepender, porque nem que faça uma cirurgia plástica depois, vai Não, puxar, mas o quebrado vai manter. Então eu falo, é. tudo é questão de escolha. De O como Botox ele tem uma ação muito mais preventiva, inclusive, né, Kátia? O objetivo é usar para realmente não surgir aquela ruga de movimento, Eu né? sou Aquela... eu sou bem conservadora com meus tratamentos. Eu não sou uma pessoa, quem me conhece sabe disso, de exagerar. Eu chego e falo, Por isso que olha, eu amo o trabalho, que a pessoa continua com a aparência dela mesmo. porque existe aquela linha da gente entrar no artificial e daquela não. Eu aviso. Tem muitas que querem entrar no artificial. Decisão individual. Entendeu? Eu explico a ciência. E a toxina, eu costumo dizer que não é idade. Eu tenho paciente de 39 que não precisa. Realmente ela não precisa. Ela tá longe de marcar alguma coisa. Só que eu tenho paciente de 27 que tá querendo começar a Nossa, eu marcar. tenho essa musculatura muito forte, que agora eu tô com o seu filtro maravilhoso, aí não tá Ai, que aparecendo. bom, que bom. Eu também. Eu sou mega fã desse filtro, gente, podem roubar lá depois. Mas É, essa minha musculatura que é assim, genética, né? A minha família toda, eu brinco com meu filho pequeno, tem que fazer botox, porque ele já tem essa musculatura muito enrijecida, né? Muito é forte. bem importante, é muito relacionado também, Vivi, com a nossa atenção. Então, eu tenho algumas pacientes e as juízas, eu até, quinta-feira eu atendi uma das minhas juízas e elas são muito marcado. Então, eu falo, acho que é de ler sentença mesmo. Sabe aquela coisa ali, vem tudo aqui. Então, eu acho que tem relação com isso também. E Sim. nós mulheres, cada vez mais a gente se cobra nas nossas ações. Então, e a gente tem essa situação de fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer bem feito, e multitarefas, multifunção, e isso acaba realmente aumentando a nossa atenção. E aí Sim. vem as dores de bruxismo, de marcas. Então, na verdade, não é idade, é necessidade da pele. Existe sim a situação, eu acabei de receber a pergunta aqui no meu WhatsApp, que depois de algumas aplicações, algumas pessoas diminuem sim o tempo de duração da toxina. Já não age mais como era antes, isso é fato, isso é um fenômeno mundial. Pode surgir outro tratamento? Sim. Por hora não há. Então, é o que nós temos e é uma questão de decidir como a gente quer envelhecer e como a gente pode envelhecer.
Exatamente. Uma pergunta legal aqui falando sobre o ácido hialurônico por via oral. Você costuma associar? Eu tô com essa pergunta aqui, ótima pergunta. Quem que foi? Carla? Obrigado, Carla. Então, o ácido hialurônico via oral e aplicado em cremes topicamente, ele tem ação de hidratação. Então, melhora a hidratação da pele. E eu gosto muito também do cerazomoside, que é um ativo que, assim como o ácido hialurônico, hidrata. Não tem um efeito preenchedor. Então, você usar um creme que você acredita que vai preencher, não. Vai hidratar, é claro que vai melhorar a qualidade dessa pele. Então, essa é a função do hialurônico via oral. É, via tópica, né? Não, Oral e tópica. os dois são para hidratação. Hidratação. Porque muitos Ótimo. acreditam que tomando vai preencher. Vai ter um Ah, tá, não. efeito. É. Não, não. Tá? Ah, Eu costumo e indico nas suplementações ir variando alguns ativos. Para a gente estar sempre estimulando o organismo de formas diferentes, mas que sempre vai estar ali atuando na antioxidação, na glicação, nas formas de silício orgânico de boa qualidade. perguntam se é o mesmo que põe dentro da articulação. O Não, de tomar. Não. a gente até comentou que geralmente os que agem em nível articular não têm uma boa ação a nível de pele e vice-versa. Eles acabam se complementando, mas são E, diferentes. Complemento vitamina C. Olha, acho que eles entraram agora, a gente já é, comentou isso. isso. A vitamina C, sim, sim, sim. Sempre, para um monte de coisa, né? Um dos maiores antioxidantes que a gente tem. Uma das perguntas, eu não sei se você quer que eu responda, por exemplo, né? Sim. Uma pessoa falou para mim, fala o que você faz na sua pele. Na minha, eu vou fazer 48 anos, não tenho uma boa genética, não tenho. Eu tenho uma pele cuidada, eu me cuido, eu cuido do meu santuário, eu me amo, mas não me venero. Eu me amo com equilíbrio, eu me amo. Eu acredito, e quem já assistiu uma live minha já sabe disso, eu acredito na teoria do avião. Se o avião, sabe aquela história, você já deve ter ouvido falar, Vivi, da teoria do avião que tá caindo a máscara? Aham. Que Então, se tiver um avião caindo, né, ninguém deseja isso, Deus o livre, vai cair a máscara. Não tem que primeiro a orientação colocar na gente para depois colocar no outro. Então, eu uso isso como exatamente. dúvida. Porque se a gente está bem, a gente vai estar bem para cuidar de todos que estão ao nosso redor. Com Então, eu acho que a certeza. gente estar bem, mas sem ser egoísta, sem ser egocêntrico, tendo equilíbrio. Então, eu acredito para envelhecer bem, uma vez ao ano, não é uma receita de bolo, claro que é sempre individualizado. Ultrassom microfocado, porque vai atuar no nosso músculo. Onde? Face, papada, pescoço, tem as ponteiras corporais. Isso falamos em colchão. Falando em pele, que é lençol, entre aspas, que é o colágeno, existem algumas formas da gente estimular. Ou associa com o bioestimulador, ou tem radiofrequência de alta potência, porque a gente tem inúmeras máquinas aí, ou o ácido hialurônico, que o ácido hialurônico é possível fazer um efeito de preenchimento. Nós temos o produto, eu tenho que só controlar o tempo aqui. Temos mais 8 minutinhos. Ai, meu Deus, não trava agora. Né? Então a gente tem essa associação hoje, deixando o rosto mais harmônico, que a gente hoje os preenchimentos são muito nesse sentido de fazer um efeito de sustentação lateral, nada de aumentar a bochecha, não. Claro que existe cada desenho, de acordo com o formato do rosto, existe um tipo de envelhecimento. Hoje, Sim. nós, dermatos, somos treinados a ver a pessoa jovem, qual o seu tipo de rosto. Porque de acordo com, tem 4 tipos principais. De acordo com o tipo de rosto, a gente tem os pontos que a gente sabe que daqui 10, 20 anos vão estar Vão com estar mais. sofrendo mais, né? Isso, então hoje a gente já tem esse treinamento, é uma evolução muito interessante da Dermato. E a gente atuando, então eu acho que pelo menos uma vez ao ano, ultrassom microfocado, de 1 a 2 vezes ao ano, você estimular a pele. E a qualidade dessa pele, seja ou com peeling ou com laser específico, aí cada um tem a sua particularidade. Para quem tem essa oportunidade, é bem importante.
E no corpo, que uma das perguntas que me chegou também, o que fazer no corpo? O corpo, basicamente, atividade física. Então, tem uma gordurinha localizada, tem tecnologias para isso. Tem, Flacidez de braço, cara. Tinha nossa, todo mundo. braço. Eu recebi um monte de perguntas de braço. Boa lembrança. Eu também. O braço é o seguinte, braço interno de coxa são duas áreas, assim, a gente trata sim, mas eu falo que elas sempre ficam devendo para outras áreas do corpo. Então, por exemplo, você vai tratar um abdômen, um glúteo, em relação ao braço, eles vão, a resposta é melhor e com mais rapidez. Braço interno de coxa são danados. Então, o que que tem ali? Hoje, fios trabalham bem, Ah, que legal. ultrassom microfocado, radiofrequência, mas as de alta potência, gosto muito, tenho utilizado bastante. E a criolipólise, mas existem vários tipos de criolipólise, eu não posso falar marca. Então, é uma Sim, marca são que bem diferentes, né? muito cuidado com tipos de criolipólise, mas ela é muito boa para essa gordurinha aqui, ó. Então, essa gordurinha é difícil de sair. E tem aí os bioestimuladores. Então, o que é importante? Uma avaliação com um médico sério, com um dermato que vai sentar e falar, olha, tem o A, o B e o C. O custo do A, do B e do C e o resultado do A, o B e o C. Hoje a gente consegue fazer isso. Aquela minha brincadeira, a gente tem do Fusca ao Ferrari, embora hoje até o Fusca, né, gente, tá super caro, né? O Fusca tá caro. Mas a gente tem essas finalidades. Essas possibilidades. Essas Ótimo. possibilidades, exato. O que Nossa, mais? muito Faltou alguma prático. perguntinha? Deixa eu ver. Braço, interno de coxa, todo mundo perguntou. Cabelo. O consumo do colágeno ajuda bastante no cabelo, né? Ajuda. Com o silício orgânico. Com o silício tem uma ação importante. Aí avaliar a parte de vitaminas, minerais, isso aí é Hidratação, muito né? importante. Ter todo esse efeito conjunto. Envelhecer não é fácil, não, gente. Não é fácil. Não, é um processo, né? É um processo. É um Kátia, processo. perguntaram aqui, vamos aproveitar, se você está atendendo online, como é que tá essa parte? Gente, eu até atendo online, mas eu vou ser bem sincera. Eu não gosto. Eu acho que foi uma evolução, sim, da medicina, veio para ficar. Tem alguns casos, principalmente de patologias, que a gente consegue atender. Mas é muito restrito meus atendimentos online, porque para mim, eu Tem sou que da ver a pele, né? geração antiga, eu preciso estar ali, eu preciso ver, eu preciso pegar, entendeu? Ah, essa é muito interessante. Já tem alguma forma melhor de tomar o colágeno, Kátia? Você indica algum horário, algum cuidado Isso é um específico? pouco discutido. Tem uns trabalhos Longe ou melhor perto da refeição? à noite. Eu ainda estou avaliando cada hora. É, isso mesmo. Cada hora um estudo diferente. Voltou, né? É. Cada hora um estudo diferente, né? Isso. Então, o importante é tomar, gente. E eu acho que de preferência longe da refeição, De né? Porque os preferência longe. aminoácidos Isso. Se é de é manhã à noite, que longe da refeição. sim. Né? Isso. Associar com a vitamina C é Então, importante. isso. Tem até agora os pró-colágenos prontos também, né? Para quem aí não tem um médico que vá prescrever, ou até de repente um nutricionista, né? Que vá fazer essa orientação. Tem os pró-colágenos prontos que você pode associar ao colágeno e ter esses benefícios, né? Só lembra de ler o rótulo, ver se tem o verisol, o peptan. Quanto menos porcaria tiver nesse colágeno, né? De adoçantes industrializados, adoçantes químicos, corantes, sabores. Então, quanto mais natural for esse produto, também melhor vai ser isso para o organismo. Né? Porque não adianta dar uma coisa boa com um monte de coisa ruim, né, Kátia? A gente tem que aprender a ler rótulo, gente. A ler rótulo. Tem que estar atento com isso. Entrou uma pergunta Exato. que eu não sei se a gente ainda tem o tempo, da isoflavona. Temos um minuto e meio. Isso. Eu não sei se você gosta da isoflavona, mas eu não costumo prescrever, porque é um derivado Também da soja, pode alterar a tireoide. Então,
não é benéfica para todos. Como linhaça, amora, ômega 3, gorduras boas, tudo isso ajuda no sintoma. Exatamente. Procure meditar e volte para si. Eu acho